Eu gostaria de conversar com nossos irmãos e amigos esta manhã sobre um assunto bastante importante com relação ao tempo que nós estamos vivendo. Aliás, todos os assuntos que nós abrangemos da Bíblia são extremamente importantes. Mas mais importante ainda é entender que a leitura e o crescimento espiritual para este tempo é extremamente importante. O tema da mensagem dessa manhã é esse: a leitura e o crescimento espiritual. Entender e compreender que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito preocupante, porque querem tirar de nós uma coisa que é essencial, a leitura. Querem mudar os aspectos, palavras e ações que nós precisamos ter com relação à leitura, querem tirar isso de nós e substituir por outras palavras que, assim posso dizer, saciam, né? Alimentam o nosso ego, faz com que nós sejamos acariciados com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias ideias, e fica tudo bem, está tudo resolvido. E nós sabemos que não é bem assim. A nossa vida, ela precisa passar por uma remodelação, ela precisa passar por uma transformação, e isso só acontece mediante a leitura, e uma leitura de algo concreto, absoluto, que tem texto, contexto e sustentação desse contexto para que ela então seja aonde nós podemos pisar. A Bíblia não diz para nós que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para os nossos caminhos? Então nós precisamos dessa luz, nós precisamos dessa base, a rocha, Cristo Jesus, que vai sustentar as nossas casas, vai sustentar nossas igrejas, vai sustentar as nossas vidas nesse tempo que nós estamos vivendo. E é preocupante porque estão querendo tirar isso de nós. A Bíblia, ela já está sendo trabalhada para que os textos e contextos, e principalmente algumas referências principais da Bíblia, sejam tiradas. Hoje temos Bíblias digitais que já não tem mais o contexto básico da nossa fé, o contexto básico dos princípios de Deus, e aí estão sendo substituídos por outras palavras, para que assim as pessoas sejam induzidas realmente a ler a Bíblia. Elas têm que ler a Bíblia, elas precisam ler a Bíblia, mas elas precisam ler a Bíblia dentro do contexto pessoal. Eu, tem que ser o eu tenho que ser do jeito que eu sou, do jeito que eu quero, e Deus tem que transformar, Deus tem que se transformar naquilo que eu quero, e não o que propriamente Ele propõe para nós. Então é preocupante. Por isso que eu puxei esse tema hoje com relação a leitura e o crescimento espiritual, porque nós precisamos continuar desenvolvendo isso. E um dos maiores exemplos é Paulo, quando envia uma das cartas para Timóteo. Muitos de nós já lemos, eu não sei se muitos já foram para dentro do conteúdo em si do que é apresentado nessa carta, mas é bastante interessante a situação a qual Paulo se encontra, o que ele pede dentro dessa circunstância, e qual é a preocupação dele dentro dessa circunstância. Porque a gente já se viu em várias situações e várias circunstâncias até complexas para nós, mas que a gente esquece de alguns detalhes extremamente importantes, a qual Paulo vai deixar para nós, ou pelo menos vai mostrar para nós nesses textos que vamos ler, aquilo que ele não esqueceu, aquilo que ele jamais deixou de lado. E a gente vai ver na leitura desses textos. Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Diz assim: quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a carreira, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos que amarem a sua vinda. Procura vir ao meu encontro o mais depressa possível. Olha o pedido dele. Porquanto Demas, havendo mais amado o mundo secular, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galiléia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o comigo, pois ele me é de grande auxílio para o ministério. Mandei Tíquico,
para Éfeso, quando vieres, olha o pedido de Paulo, que coisa incrível. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me severamente. O Senhor com certeza lhe retribuirá conforme as suas atitudes. Tenhas muita cautela com ele, pois se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isto não lhe seja imputado em juízo. Todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado e me abençoou com forças para que o meu intermédio, a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os que não são judeus a ouvissem, e foi livrado da boca do leão. Verso 18, é isso? 18. Assim, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me conduzirá a salvo para o reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Eu acho incrível essa parte da história de Paulo em 2 Timóteo, essa carta que ele envia para Timóteo, o jovem Timóteo, que está justamente iniciando o ministério, e já está justamente sendo aconselhado por um dos daqueles que poderia dizer melhores homens que ele poderia ser aconselhado daquela época, que era Paulo, a respeito das circunstâncias a qual ele já tinha enfrentado e principalmente as pessoas que estavam ao redor, nas demais cidades ou por perto, que seja quem for, a qual ele poderia confiar naquele exato momento na questão do envio da mensagem. Sabemos que Paulo é responsável pelo maior conteúdo neotestamentário. As cartas de 2 Timóteo fazem parte de um compêndio em que esta carta que lemos é a última carta de Paulo a Timóteo, como já mencionei. Acredita que esta carta ela foi escrita em meados do ano 66 e 67 depois de Cristo, e quem era o imperador dessa época? Nero. Paulo escreve esta carta a partir da segunda prisão dele, exatamente em Roma. E aí, por volta do ano 64 depois de Cristo, a cidade de Roma, segundo os estudiosos, ela foi incendiada. Mas aí surge uma pergunta para nós bastante interessante. Será que o apóstolo Paulo incendiou a cidade de Roma? Será que foi ele o culpado do incêndio que aconteceu, que devastou a cidade de Roma e outras coisas mais? Será que foi ele responsável por isso? Eu acredito que não foi ele realmente quem pôs fogo na cidade, mas ele deve ter posto fogo, o fogo do Espírito Santo nessa cidade, a ponto de ter pregado o evangelho de tal forma, de tão lindo que foi que pregou o evangelho, que fez diversos discípulos, construiu diversas igrejas, apresentou a mensagem de diversas formas. Então ele pôs um fogo lá, ele pôs o fogo do Espírito Santo naquele local, porque fogo em si não foi ele que foi, né? Colocou, né? Acredita-se que foi realmente o imperador Nero naquela época que tenha feito esse estrago na cidade de Roma naquela época, mas ainda alguns dizem que não. Entretanto, como os cristãos eram mais vistos pelos pagãos, adoradores de deuses falsos, no Império Romano, eles aproveitaram dessa oportunidade do incêndio de Roma para acusarem os cristãos da queima dessa cidade. Eu me preocupo hoje, por que será que não está pegando fogo, o fogo do Espírito Santo hoje no nosso tempo? Por que será que as fogueiras não estão sendo acesas? Por que será que as pessoas não estão incendiadas para pregar o Evangelho, para anunciar a mensagem de Deus, para falar desse Deus maravilhoso? Será que realmente, como o título das madrugadas está bem enfatizado, será que está faltando o reavivamento e reforma das faculdades mentais e espirituais do povo nesse tempo presente? Entretanto, como os cristãos eram vistos pelos pagãos adoradores de Deus falso, como eu mencionei, eles botaram a culpa nos discípulos, botaram a culpa nos cristãos daquela época com relação ao incêndio que aconteceu em Roma. E isso foi uma coisa terrível que os historiadores
afirmam para nós que a cidade de Roma ela durou 6 a 7 dias queimando. Bom, como o apóstolo Paulo foi um dos líderes principais dos cristãos na época e os judeus olhavam para ele com ódio, a serva do Senhor no livro Atos dos Apóstolos encontra uma expressão para Paulo bastante interessante. E eles diziam que Paulo foi encontrado como o bode expiatório para todas essas circunstâncias. O bode expiatório para todas as circunstâncias. Paulo foi acusado de gerar incêndio em Roma porque ele foi pego, preso e colocado em uma masmorra fria, insalubre e completamente sombria. Segundo o que ele escreveu aqui no livro de Timóteo, que a gente leu agora no final da sua vida, ele estava completamente abandonado pela quase totalidade dos seus amigos. Por que será? Aí surge uma outra pergunta também. Se você estivesse nessa mesma situação de Paulo, preso numa masmorra, abandonado, sozinho, sem o apoio dos amigos, sem ninguém para te dar a força para aquele exato momento, eu perguntaria para mim e para você, qual seria o seu pedido dentro desse local? Quais seriam as suas preocupações para este momento, preso num lugar desse, vazio, solitário, sem ninguém, no escuro? Qual seria o pedido que nós faríamos para as pessoas mais próximas de você, como Timóteo foi a pessoa mais próxima de Paulo naquele exato momento? Tendo isso em mente, a gente volta aos versículos lidos e um versículo especial, o verso 13, de 2 Timóteo capítulo 4, verso 13. A gente vai encontrar qual foi o pedido de Paulo para o amigo mais próximo dele naquele exato momento, que era Timóteo. Qual foi o pedido que Paulo fez para Timóteo? Verso 13 diz assim: quando vier, traga-me a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus o quê? Livros, especialmente os pergaminhos. Como é que você, agora vamos analisar junto aqui, como é que você, preso num lugar desse, onde você está no escuro, num lugar sombrio, fedido, sem apoio, sustentação, base de nada, e você vira para o seu melhor amigo e diz para mim, olha, só traz para mim a capa que eu deixei lá na cidade de Troade e traz para mim os meus livros, principalmente os pergaminhos. Será que esse seria o meu pedido? Será que esse seria o seu pedido se nós fôssemos presos hoje por causa da palavra de Deus? Qual seria o nosso pedido diante de tantas as circunstâncias que nós vivemos hoje no tempo presente? O que eu e você faríamos diante dessa circunstância? Alguns, acho que preocupados com a questão de alimentação, pediria alimento. Outros, preocupados com outras circunstâncias, pediria roupa. Outros, preocupados com outras circunstâncias, pediria alguém próximo para poder apoiar, se fortalecer diante das circunstâncias. Mas Paulo pediu a capa dele, que deixou, entrou e pediu os livros. Nós podemos perceber que nesse verso, como Paulo continuava a crescer. E qual era o crescimento de Paulo diante da circunstância? Preso numa masmorra, abandonado sozinho dentro das circunstâncias. Qual foi? O que Paulo encontrou para continuar crescendo naquela circunstância? Ele crescia intelectualmente e crescia espiritualmente. Mesmo numa masmorra, ele continua a ler, continua a estudar, continua a crescer, pois podemos perceber como Paulo discursa no livro de Atos, no capítulo 17, mais tarde. Dentro do Areópago, na cidade de Atenas, ele discute com os filósofos e epicureus. E ele cita alguns pensadores daquela época, e muito mais, e muitos anteriores à época grega. Nesse momento, eu concluo com o primeiro pensamento que Paulo gostou e gostava de preencher seus pensamentos com assuntos edificantes, assuntos que levavam a um crescimento, desenvolvimento e prática daquilo que ele estudava. Aí eu pergunto para nós, o que nós temos preenchido a nossa mente no tempo presente? Com comédias, risos, com sátiras, ou até mesmo, como é que eu poderia dizer, comédias da vida privada, principalmente com relação à Bíblia. Nós rimos disso, assistimos isso no YouTube. Gastamos tempo com filmes
pregando arrebatamento secreto, pregando guerras, conflitos, evolucionismo, pregando mutantes, pregando coisas que não fazem contexto, ou procurando músicas para dançar. Eu preciso dançar porque eu preciso me libertar, eu preciso me aliviar. O que nós temos procurado? Se preocupar com o homossexualismo? Infelizmente, isso a gente sabia muito bem que ia surgir em nosso tempo, em porção dobrada, a tal ponto que ele ia dominar o mundo inteiro. Será que nós estamos só preocupados com isso? Preocupados com livros de Harry Potter? Para se preocupar como é que um feiticeiro se desenvolve diante do mundo que estamos vivendo hoje? Ou como a feitiçaria se movimenta diante assim? A gente não precisa saber disso, está muito evidenciado diante de nossos olhos. Ou se perderíamos tempo numa prisão lendo livros da Zíbia Gasparetto, porque eu sei que tem cristãos que leem isso. Não sei se poderíamos contrabalancear se realmente seriam cristãos, mas perder tempo com a leitura de Zíbia Gasparetto, onde fala sobre espiritismo, é preocupante. Sabe qual era o pensamento de Paulo quando estava na cadeia? E eu acho bastante interessante esse pensamento, a preocupação de Paulo com ele e com relação às demais pessoas. É o que Filipenses capítulo 4, verso 8, diz para nós. Essa era a preocupação de Paulo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor é isso, o que deve fazer? Ocupar o nosso pensamento. Era essa a preocupação de Paulo, mesmo preso lá. Foi isso que Paulo pensou, falou, poxa, eu estou na prisão, estou numa masmorra, sozinho, abandonado, vazio, escuro, meu amigo mais próximo está um pouquinho longe de mim, mas eu vou pedir para ele que ele continue trazendo coisas que me ajudem a ter um pensamento verdadeiro, que continue mantendo um caráter honesto em mim, que continue mantendo o justo perante Deus, porque eu em si não sou, mas Deus é justo. Continue me trazendo coisas que me façam com pensamento puros, com que é amável, com que existe, que faça ter boa fama, mesmo preso, mas que quando eu transmitir as mensagens, a minha boa fama, porque o meu testemunho continua sendo dado. E que se isso há virtude, se isso há louvor, que isso continue ocupando o meu pensamento. Era esse o pensamento de Paulo lá na prisão. Ele é ser humano tanto quanto eu, quanto você. Não tem nada diferente entre eu e ele, e vocês e ele. Ele é ser humano, ele foi ser humano. A diferença dele é que ele teve um espírito, não foi de covardia. Ele teve um espírito de homem justo, reto, íntegro e temente a Deus. As mesmas características de Jó. De Jó, exatamente. As mesmas características de Jó. Essa é a diferença de Paulo. Que precisa acontecer em mim, precisa acontecer em nós. Charles Spurgeon, no século XIX, comentando sobre esse verso 13 da segunda carta de Timóteo que a gente leu, em seu sermão no dia 29 de novembro de 1863, no Tabernáculo Metropolitano de Londres, ele diz assim, presta bem atenção, Charles Spurgeon, dizendo sobre esse capítulo 4, verso 13 de 2 Timóteo. Ele é inspirado e todavia deseja livros. Olha só, ele é inspirado e todavia deseja livros. Ele esteve pregando por pelo menos 30 anos e todavia ele desejava o quê? Livros. Ele tinha visto o Senhor e todavia o que ele desejava? Livros. Ele tinha uma experiência mais ampla que a maioria dos homens e todavia desejava livros. Ele tinha sido levado ao terceiro céu e ouvindo as coisas que é lícito aos homens pronunciar, e todavia desejava livros. Ele tinha escrito a maior parte do Novo Testamento, e todavia o que ele desejava? Livros. Mesmo um homem que teve um encontro direto com Deus, mesmo um homem que alcançou os milagres de Cristo em sua vida e na vida das pessoas que teve contato, mesmo um homem sendo levado até o terceiro céu, mesmo assim a sua vida era leitura e crescimento.
Qual tem sido a nossa vida? Outro pregador evangélico, Haddon Robinson, autor do livro A Arte e o Ofício da Pregação, ele diz assim em seu livro, olha que interessante, precisava de sua capa para manter o frio longe de seus ossos, mas precisava de seus livros e pergaminhos para manter a ferrugem longe de sua mente. Vou ler novamente. Haddon Robinson diz assim, precisava de sua capa para manter o frio longe de seus ossos, mas precisava de seus livros e pergaminhos para manter a ferrugem longe de sua mente. É interessante pensar, né? Será que as nossas mentes estão enferrujadas? As engrenagens da nossa mente que deveriam funcionar constantemente para a honra e glória de Deus, será que essa parte está enferrujada? Porque Paulo pediu os livros e pediu os pergaminhos, que é o óleo, a unção, a palavra viva do Senhor, para manter a engrenagem da sua mente longe de ferrugem. A preocupação de Paulo para essa situação era deixar um testemunho e apresentar um discipulado para os demais discípulos. Sabe onde a gente encontra isso? Em 1 Timóteo. Abra aí sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12 e 13. Mais uma vez, Paulo escrevendo para Timóteo, seu amigo mais próximo dele naquele exato momento. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até quando? Até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Eita! Olha só que conselho incrível, que discipulado incrível Paulo passa para esse jovem Timóteo. Qual tem sido o discipulado que nós temos passado no tempo presente? Sabe de uma coisa? O problema hoje não é a falta de cultura. A gente tem muita cultura hoje, mas muita cultura inútil. Não sei se eu vou conseguir passar, mas deixa eu ver se eu consigo passar aqui um vídeo. Eu acho que muitos de nós já assistimos esse vídeo. Vou dar um exemplo. Hoje, o grande problema do Brasil não é a falta de cultura, é o excesso de cultura inútil. Porque, principalmente, as mídias sociais têm colocado os jovens muita cultura inútil. Dou um exemplo. Muitos jovens não sabem, nem vou falar de Bíblia, vou falar de história do Brasil. Okay. Ele não sabe o que foi o AI-5, nem quem foi Getúlio Vargas. Mas ele sabe todos os nomes dos personagens de Game of Thrones, que é cultura inútil. Ele não sabe o nome dos 12 apóstolos, mas ele sabe o nome. Exatamente. Mas é verdade. E o que acontece? Não estou falando agora que você não possa assistir Game of Thrones, não é esse o ponto. Não, perfeito, tanto é que eu citei aqui. A questão não é se você pode ou não comer chocolate. É se você está usando chocolate no lugar de arroz, feijão e salada. Perfeito. Você comer um pouquinho de chocolate depois numa sobremesa, tudo bem, meu amigo. Agora você substituir arroz e feijão por chocolate, você em pouco tempo vai estar diabético e no hospital. Então o problema dessa cultura inútil é que ela está tomando o lugar do arroz com feijão, da cultura verdadeiramente útil. E aí o que acontece? Quando o jovem chega hoje em sala de aula, a minha tarefa é mais do que dar conhecimento para ele. A minha tarefa é convencê-lo a tirar da sua mente a cultura inútil para colocar algo que presta. Conhece aquele programa Acumuladores? Pessoas que têm um distúrbio emocional, que ele vai colocando um monte de lixo em casa, e o grande desafio do psicólogo é convencê-lo a tirar aquele lixo para poder limpar a casa. Esse é o problema do professor hoje. Ele não pode só chegar e colocar conhecimento. Ele tem que convencer o jovem a eliminar um pouco de conhecimento inútil para que sobre espaço na mente para que ele receba coisas boas. Porque, infelizmente, vivemos um mundo de PhDs em nulidade, em porcaria. Pessoas que, assim como eu conheço de arqueologia, eles conhecem tudo sobre coisas que não ajudam nada, nem espiritualmente, nem socialmente a vida dele. Nossa, que perfeito. Gente... Conseguiram entender a mensagem? Eu acredito que deve ter ficado mais claro que isso só 2 dias. Porque, assim, eu fico aqui impressionado. Ele estava dentro de uma igreja batista, dizendo isso claramente dentro de uma igreja batista, onde ele não foi rejeitado, nem acusado, nem apontado o dedo. Agora, vai a gente se levantar dentro da igreja adventista para falar uma coisa dessa?
a gente é visto como o quê? Ah, você é extremista, você é herege, você é isso, você é aquilo outro, você quer as coisas extremas, não é assim que funciona hoje. Espera aí, o que mudou da cultura do passado para a cultura de hoje? Leitura. Mente, exatamente. Mentes pensantes. O que Paulo estava lá preso numa masmorra? O que foi a única coisa que ele se preocupou em pedir para ocupar os pensamentos dele? Leitura. Aí querem tirar isso de nós para trazer hoje para nós o quê? Sensacionalismo, emocionalismo. Isso querem trazer para nós, para que os nossos sentimentos sejam aflorados e assim possamos fazer tudo aquilo que nós desejamos. Há uma preocupação grande com relação a isso. Será que tudo aquilo que eu quero fazer está de acordo com a vontade de Deus ou está de acordo com a minha vontade? Eu concluo aqui o nosso pensamento de hoje com o seguinte pensamento, e é um pensamento incrível. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Quero concluir com esse pensamento aqui. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Feliz, bem-aventurados que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nelas estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está próximo, está às portas. Estamos preparados para enfrentar essa situação? Estamos prontos para realmente não deixar que a nossa mente enferruje com as coisas imundas e impuras deste mundo, com coisas que fazem diferença nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, no nosso louvor, na nossa ação? Que hoje todo esse crescimento espiritual nos leve mais próximo de Deus. Fortaleça a nossa semana e fortaleça as nossas famílias em nome de Jesus. Amém. Curvemos as frontes e vamos falar com Deus. Bom Pai, está aqui um pobre pecador impuro, indigno do reino dos céus, a qual esta madrugada, esta manhã, vem em Tua presença junto desta família, pedir que venhamos a ser redimidos ao pó da terra pelo precioso sangue de Jesus, para que sejamos então lavados as nossas vestiduras e vestido nós as vestes da justiça de Cristo Jesus para nos fazer novas criaturas pelo Teu poder, pelo poder do Teu Santo e Bom Espírito, a qual não merecemos, mas o Senhor concede a todo aquele que crê e que ama a sua vinda, como Paulo mencionou em sua carta. Enquanto isso, nos ajude a mantermos preparados, ouvindo mais a sua voz do que falando. Nós precisamos ouvir mais a sua voz do que ficar pedindo. A gente pede, diz como o Senhor deve fazer, mas nunca para ouvir como o Senhor quer fazer em nossas vidas. Então nos ajuda a ouvir a sua voz. Nos ajuda a entender o que o Senhor deseja para as nossas vidas. E nos ajuda a se apegar a essas promessas e esses desejos seus, Senhor. Não somos dignos, somos falhos, somos pecadores, mas nós pedimos isso confiantes no Seu muito realizar e fazer em nossas vidas do que propriamente as nossas vontades. Isso nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.